o antagonista nas eleições 2024. Meus caros, é o seguinte, o fato é que a disputa pelo voto útil criou uma briga generalizada entre Tabata Amaral e Guilherme Boulos, entre dirigentes do PT, dirigentes que apoiam Guilherme Boulos e dirigentes do PSB que endossam a candidatura de Tabata Amaral. O fato é que dentro, né, das candidaturas, integrantes do PT reclamam que a Tabata Amaral resolveu ativar o seu modo on fire, né, quer dizer, o seu modo de assassinato de reputação contra o Guilherme Boulos. Isso ocorreu principalmente após aquele debate da TV Record, em que ela explorou todas as contradições relacionadas a Guilherme Boulos, dizendo que ele até o momento não se manifestava sobre a Venezuela, enfim, outras questões importantes. A Tabata, por sua vez, respondeu, dizendo o seguinte, olha, que ela não vai aturar a campanha pelo voto útil. Porque o que tem ocorrido em São Paulo? O Guilherme Boulos e os petistas têm incentivado o voto útil justamente para garantir o Guilherme Boulos no segundo turno, situação que não está garantida para o candidato do PSOL apoiado pelo Lula. Matheus, solta por gentileza aí o último vídeo, o vídeo mais recente, publicado pela Tabata Amaral, falando sobre essa situação. Tarda, mas não falha. Chegou aquela hora em que influenciadores de esquerda começam a pedir voto útil no candidato deles. O cara faz uma campanha fraca, renega pautas históricas do partido e aí não empolga ninguém. Aí você tem que mudar seu voto pra ele não ficar de fora do segundo turno? Fala sério, né? Mas isso eu já esperava. O que me deixou de boca aberta foi o Manifesto pela Frente Ampla em São Paulo, lançado por alguns artistas e intelectuais. Gente, eu respeito o direito de qualquer grupo de pessoas se manifestar, claro, e tenho admiração por algumas figuras que assinaram esse documento. Se é que assinaram mesmo, porque teve gente dizendo que não assinou e o nome tá lá. Mas o argumento do manifesto simplesmente não faz sentido. Em primeiro lugar, a aproximação com a Frente Ampla de 22 não para de pé. A união em torno do Lula era de fato ampla, com gente de centro e até de direita, e aconteceu muito antes das eleições, não na semana do primeiro turno. Em segundo lugar, olha o objetivo do manifesto: evitar um segundo turno entre dois bolsonaristas. Ganhar a eleição nem aparece no texto. Certamente porque o Boulos está 25 pontos atrás do Nunes no segundo turno. A vitória pro Boulos é perder no segundo turno? Se todas as pesquisas mostram que eu ganho tanto do Marçal quanto do Nunes, não devia ser em mim o voto útil progressista? Querem ou não querem evitar um bolsonarista na prefeitura? Diante do cenário real aqui de São Paulo, verdade seja dita, o Manifesto pela Frente Ampla é conteúdo partidário disfarçado de carta pela democracia. O voto é uma expressão do que a gente pensa, do que a gente é. E o primeiro turno é para votar no que a gente acredita que é melhor. Mas se você quer votar útil, vota útil de verdade. Vota em quem está crescendo na reta final e ganha de todos os adversários no segundo turno. E cuidado com o voto inútil, que é aquele voto em quem perde do Nunes e tem tudo para acabar perdendo do Marçal. Vota com coragem, com alegria e com a cabeça também. Vota 40. Outro manifesto em prol da democracia, colocando entre aspas, né, porque na verdade é como bem falou a Tabata Amaral, isso aqui na verdade é peça publicitária de campanha, que foi assinada aí, essa peça, né, esse documento foi assinado por vários, entre aspas, artistas e intelectuais, né. Esse documento, ele fala o seguinte, né, que a situação em São Paulo é especialmente preocupante porque estamos diante do risco de dois candidatos bolsonaristas passarem ao segundo turno, Pablo Marçal e Ricardo Nunes. O resultado, como esse, representa a consagração pelo voto popular da violência política, da defesa da tortura, nem se falou de tortura na campanha esse ano, do negacionismo científico, da destruição dos direitos, do descaso com os mais pobres, do desprezo com a cultura, mal se tocou no assunto cultura também na eleição desse ano, com as minorias e com a democracia, ou seja, aquele mesmo blá blá blá, aquele mesmo nhenhenhen que a gente escuta desde 2020. Dentro dessa lista, temos nomes como, por exemplo, vamos lá, vou citar alguns aqui. Não, eu prefiro não citar, porque depois, não é? Não vou dar cartaz aqui para essa carta. Mas, meus caros, o fato é o seguinte: a briga pelo voto útil, de fato, acendeu, de fato, criou mais uma cisão entre PT e PSB. É bom lembrar o seguinte, essa confusão entre PT e PSB não é nova. Em 2010, Rodolfo, você vai lembrar bem, você que é natural lá de Recife, teve aquela disputa entre Marília Reis e João Campos, que descambou, inclusive, para ataques pessoais e ataques de caráter machista contra Marília Reis. Então, assim, ou seja, na política vale tudo, inclusive escrever cartinha para defender o seu político de estimação.
Deixa eu pegar só essa deixa aí do João Campos com a Marília, porque eles fizeram, inclusive, recentemente, né, isso por ocasião dessa eleição agora, municipal, um vídeo se entendendo, deixando para trás, porque, assim, essa tensão, ela permaneceu de fato, e como a gente está vendo agora, ela não se dissipou, apesar de eles terem gravado esse vídeo e falado que estão lá em família, né? A Tabata, Wilson, ela roubou o voto. Eu ia escrever um artigo, uma análise, falando sobre o voto inútil no Boulos. Ela se antecipou e botou esse termo que é ótimo, né? Porque ela está baseada nas pesquisas. São poucas as pesquisas, a gente até já falou sobre isso aqui, que projetam segundos turnos com a Tabata presente, porque ela, como ela aparecia em 5º lugar nas pesquisas, agora ela está em 4º, se descolou do Datena. Mas aí você não faz aquele cenário de projeção de segundo turno, porque ela não está ali nas primeiras posições. Mas, por exemplo, a Atlas Intel fez um cenário da Tabata contra o Marçal e ela ganha do Marçal. O Boulos está empatado tecnicamente com o Marçal na maioria das pesquisas que projetam segundo turno entre eles dois. E contra o Nunes aí não tem nem conversa, o Nunes está muito na frente. Então, assim, esse tipo de... vamos dizer assim, medida desesperada por pedir voto para o Boulos, é uma chantagem, né? Com o eleitor, ela ficou ainda mais ridícula nessa eleição, porque nem nas pesquisas é possível basear essa projeção, como a própria Tabata destacou nesse vídeo, de que o Boulos vai sair vitorioso se for para o segundo turno. E tem um detalhe, né? Aliás, o do Pablo Marçal tem, inclusive, aí é uma estratégia de campanha, tem atacado a própria Tabata Amaral. Por quê? O que acontece? As pesquisas indicam que se tem um candidato que o Marçal pode vencer, é justamente o Guilherme Boulos. Então faz parte também da campanha ali, da tática do ex-coach Pablo Marçal, de mirar, né, esse voto na Tabata, quer dizer, contra a Tabata, melhor dizendo, porque tem essa possibilidade de segundo turno, uma possibilidade concreta e real de você ter um segundo turno entre Guilherme Boulos e Pablo Marçal. Duda, quer fazer alguma consideração? Eu queria fazer uma última questão antes de botar o Duda na roda. Vamos lembrar da eleição de 2018, Wilson, quando tinha petista que quis escolher o Bolsonaro para o segundo turno. Vocês lembram? Assim, era estratégia. A estratégia era, vamos com o Bolsonaro para o segundo turno porque a gente vai ganhar. Essa história de escolher adversário para o segundo turno, ela não tem dado certo no Brasil, não. E agora só o meu comentário então sobre a Tabata. Adorei o vídeo dela, ela está certíssima, ela tem que pedir votos para ela mesma. Ela é uma pessoa que se destacou na campanha por méritos próprios, ela falou muito bem nos debates e, com certeza, está incomodando muito o PT, né? Porque o PT é um partido hegemônico, pegaram ali o Boulos numa negociação que foi feita ali com o Lula para apoiar o Boulos, o PSOL, na candidatura, mas é isso, essa centralização, esse planejamento que o PT faz, muitas vezes não acontece, né? O PT não tem conseguido ser hegemônico nem sequer na esquerda.